Olá, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Vic Damião e nesse vídeo irei listar os 10 melhores dragões do cinema após a vinheta. Todos os anos, cineastas, artistas e escritores de ficção científica fazem o melhor para inventar monstros cada vez mais maravilhosos e aterrorizantes para assombrar todos os nossos pesadelos e devaneios de seu público em geral. Mas poucas férias ficcionais se mostraram tão duradouras ou tão inspiradoras quanto um dragão cuspidor de fogo. Embora a passagem de tempo tenha visto os dragões do cinema e na literatura se tornarem maiores, mais malvados, mais perigosos e ainda mais inteligentes, alguns casos conseguiram se destacar do resto. Quer seja lembrado por sua ferocidade, tenacidade ou até mesmo por seu comportamento amigável, então agora irei listar os 10 melhores dragões do cinema. Não colocarei como o melhor ao pior ou o pior ao maior. A numeração aqui será apenas por listagem mesmo. Então, em primeiro lugar, podemos citar o único desafiante possível é o King Ghidorah, ou Rei Ghidorah, né? A única coisa mais assustadora que um dragão é um dragão de 3 cabeças, não é mesmo? Então a criatura pode ser mais lembrada como o inimigo do Godzilla no filme de 1991 em Godzilla contra o Monstro do Mal. Mas recentemente ele teve uma nova versão no filme de 2019, Godzilla 2, Reis dos Monstros, com seus gritos característicos que se tornam tão icônico que é quase tão reconhecível quanto o próprio monstro mutante herói do filme. As razões para isso são bastante óbvias, né? Eles são dotados de um trio de cabeças, diferente de outros monstros. Godzilla, né, pode ser provavelmente do espaço sideral e respirando feixes gravitacionais em vez de fogo. Então o Ghidorah continua a ser a criatura semelhante a um dragão, mesmo assim, mas invencível já registrado nos filmes. Em segundo lugar, temos o amigável Elliot, o dragão. Na premissa de Meu Amigo, o Dragão, de 1997, da Disney, né, um órfão escapa de sua família caipira com um dragão invisível ao seu lado. Pode não ser tão realista quanto outras histórias centradas em dragões, como Beowulf ou os contos do Rei Arthur, mas para todas as crianças que viram, o filme foi um sonho que se tornou basicamente realidade. Elliot pode não ser o que o espectador médio classificaria como um dragão tradicional, sendo muito mais amigável e menos letal do que a maioria, embora as criaturas responsáveis por sua enorme barriga possam discordar disso, né? Mas possuindo a habilidade de cuspir fogo e até mesmo ficar invisível para qualquer um que não seja o Pete, né? Elliot colocou uma questão que confundiria as crianças pelo resto de suas vidas. Poderia haver um melhor amigo do que um dragão cuspidor de fogo que pode ficar invisível? Teve um remake em 2016 desse filme com o mesmo nome, Meu Amigo Dragão. Em terceiro lugar, temos Draco, de Coração de Dragão. Se é uma coisa pela qual o mundo pode agradecer, é a série de filmes Coração de Dragão. Ele é o filme que respondeu à velha questão de como seria a boca de um dragão falando se ele fosse capaz de falar como um humano. E nem terá outra vez. Mas se você vencer, vai perder o emprego. Eu só vou parar quando tiver acabado com o último de vocês. Eu sou o último dragão. Se seus dentes descerem, minha espada sobe, vai direto no seu cérebro. Em retrospecto, né, Sean Connery foi a única resposta real com sua voz icônica. Mas a sabedoria e a inteligência que a voz projetou fizeram jus à ficção do filme. Descrever aos dragões como uma raça sábia e ancestral em oposição aos monstros irracionais foi uma mudança bem-vinda, sem mencionar uma maneira de lançar todas as camadas de dragões anteriores em uma luz menos lisonjeira. E era um dos filmes favoritos da minha infância. O melhor filme descrito como uma comédia, né, entre amigos, liderado por um dragão, que é o Conner, e um matador de dragões, Dennis Cage. O que significa que, assim como sua estrela, do Cuspidor de Fogo, é único em todo. Esse filme foi lançado em 96
e houve 4 filmes em sequência após, sendo o último lançado em 2020 como Coração de Dragão: A Vingança. Em quarto lugar temos Vermithrax Pejorative. Cada gênero de filme ou efeito especial tem uma produção que a maioria dos cineastas aponta para convencê-los do que o impossível de repente caiu ao seu alcance. E para fãs de fantasia ou fanáticos por criaturas, Dragon Slayer, ou Dragão e o Feiticeiro, era um deles que saiu em 1981. Para tornar o Vermithrax Prodigy o antagonista central do filme, a equipe teve, junto com os efeitos especiais da Industrial Light and Magic, teve que usar modelos, tomadas compostas e até réplicas em escala real de garras e da cabeça do dragão. O resultado foi o dragão mais convincente visto no filme até aquele ponto, em todo o cinema. É uma criatura que os fãs de fantasia, como George R. R. Martin e Guilherme Del Toro, chamam como seus dragões favoritos do cinema. Em quinto lugar temos Haku. Se um filme de animação não precisa de mais elogios, é o filme lançado em 2001, A Viagem de Chihiro, do diretor Hayao Miyazaki. Aclamado como um dos maiores desenhos animados e um dos mais amados já produzido pelo estúdio Ghibli do Japão, a mistura de sobrenatural e misticismo que possui é incomparável. Quando a jovem heroína Chihiro, acidentalmente cruza com o mundo espiritual, ela fica cara a cara com uma série de personagens estranhos. Nenhum mais memorável do que Haku. É um jovem espírito do rio com a habilidade de se transformar em um dragão voador. Com a pele substituindo escamas ásperas, Haku é um dos dragões mais amigáveis e confiáveis nessa lista. Apenas mais uma razão pela qual toda criança e adulto deve experimentar a experiência de assistir a Viagem de Chihiro em algum momento de sua vida. Em sexto lugar temos Saphira. Já que a série de livros em que Eragon se baseou foi escrita por um jovem, para outros jovens, não deveria ser surpresa do que o dragão em seu coração fosse aquele com que qualquer criança sonharia. Saída de um pequeno ovo azul, a poderosa Saphira provou ser o tipo de dragão que qualquer um desejaria. Sábia, atenciosa e ferozmente leal. O filme de 2006 pode não ter feito tanto sucesso com a crítica quanto com os jovens leitores, mas poucos criticaram o impacto e a resistência da própria personagem Saphira. As crianças podem apenas sonhar em montar um dragão através das nuvens ou para alguma batalha, mas isso não significa que não devam trazer todas as pedras azuis que acharam no caminho, certo? Por precaução. Em sétimo lugar temos Falkor. É justo dizer que Falkor, o dragão da sorte, não é a criatura que geralmente vem à mente ao imaginar dragões cuspidores de fogo, não é mesmo? Mas se os dragões podem ser amigos e não inimigos, então o sentimento nunca foi mais verdadeiro. O icônico dragão da sorte se tornou a face da trilogia A História Sem Fim, e é claro, combinado com as melhores características de um animal, Dragon e Khan. Falkor é certamente o aliado animal perfeito. Com a habilidade de cuspir fogo azul e nadar pelo ar e, como o nome indica, uma maré de sorte, Falkor é tão feraz quanto amigável. E marcou a minha infância também. Eu acho que foi o primeiro dragão que assisti em um filme live action. Em oitavo lugar temos Banguela, o Fúria da Noite. Nunca foi uma questão que o Banguela, de Como Treinar o Seu Dragão, lançado em 2010, roubou a cena. Era lógico que ele faria parte dessa nossa lista aqui, tão facilmente como um dos dragões mais cativantes que já apareceu em um filme, quanto mais em um dragão animado, não é mesmo? Então a história do filme pode ser familiar para muitos, mas a relação formada entre o Banguela, não se deixe também enganar pelo nome, e o jovem herói Soluço, não deixa de lado o fato de qualquer amizade com um animal selvagem nunca é fácil. Especialmente quando o animal em questão é referido como Fúria da Noite, por aqueles que o temem. Então essa lista prova que ter um dragão como melhor amigo é um desejo que a maioria das crianças provavelmente sempre irão possuir. Mas na certa, Banguela pode ser o mais cobiçado entre todos esses. Em nono lugar temos Dragão de Reino de Fogo. Devido às suas origens na fantasia medieval, a ideia de dragões vivendo no mundo de hoje foi e continua sendo uma ideia amplamente inexplorada. Mas essa é
era a premissa central do filme Reino de Fogo de 2002, contando a história de como o mundo se sairia se dragões fossem repetidamente lançados sobre os tempos de hoje. O filme afirmava que o mundo ficaria muito mal, né? Com a maioria da população e quase todos os centros populacionais totalmente queimados e exterminados, servindo de alimento para os animais voadores. O filme também adicionou uma reviravolta. Todos os dragões eram filhos e companheiros de um único macho. Para acabar com a raça dos dragões, apenas um então teria que ser morto. Mas o dragão macho, não nomeado no filme, apenas sendo chamado de dragão, provou que para aqueles que acham que as criaturas devem ser temidas e não amigas, não há melhor evidência do que os monstros do filme Reino de Fogo. Em 10º lugar e último também lugar na nossa lista, temos Smaug. A breve aparição de Smaug no prólogo de O Hobbit, Uma Jornada Inesperada, de 2012, foi suficiente para provar que o dragão de Tolkien viveria de acordo com seus muitos títulos, né? Como o Magnífico, o Rei sobre a Montanha. Mas em O Hobbit, a desolação de Smaug, de 2013, ele aumentou a aposta. Dragões falantes não são novidade, mas, no caso de Smaug, a inteligência o tornava mais assustador e não menos. Muito desses créditos se deve também ao desempenho de Benedict Cumberbatch como dragão, mas a equipe de efeitos especiais também merece um aceno especial por dar aos nossos pesadelos a sua mais nova estrela, não é mesmo? E esses foram os 10 melhores cuspidores de fogo que aqueceram nossos corações ou nos geraram até os ossos, né? Mas há dezenas de outros para escolher. Então, quais dragões do cinema se tornaram os seus favoritos ao longo dos anos? E quais outros você achou que faltou falar aqui? Então diga para nós nos comentários abaixo, beleza? Então não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais vídeos semelhantes. E obrigado por assistir, então até mais. Fui!